Ei, pessoal, eu resolvi gravar um segundo vídeo, na verdade, porque depois que eu gravei o primeiro, muitas pessoas me mandaram mensagem, me perguntaram mais sobre o assunto. E uma pergunta em especial, mais de uma pessoa me fez. E eu acho que é sim uma pergunta importante de ser respondida para o maior número possível de pessoas. O que me perguntaram foi o seguinte: Isabela, como que você percebeu que o Davi tinha diabetes? Que sintomas ele teve? Que comportamento ele apresentou? Por que que você desconfiou que ele fosse diabético? Então, no meu caso, foi um pouquinho complicado porque o Davi tinha 2 anos só quando ele foi diagnosticado com diabetes. Então, ele não conseguia perceber que tinha alguma coisa estranha acontecendo com ele. Ele não conseguia notar que tinha alguma coisa diferente no corpinho dele. Ou se ele conseguia notar, ele não conseguia me contar. Então, isso dificultou um pouquinho mais o processo. E o perigo da descoberta tardia da diabetes, do diagnóstico tardio, é justamente porque a criança pode entrar num quadro chamado acetocitose diabética. Muitas vezes, inclusive, você descobre que a criança é diabética por isso, porque ela já entrou nesse quadro, cetoacidose diabética. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu mesma nunca tinha ouvido falar antes de ter um filho diabético, então eu vou dar uma explicadinha rapidinha no que é isso. Mas eu também sou leiga e eu não tenho diploma médico. É só para todo mundo entender e ficar no mesmo lugar que eu tô, né, na conversa. Então, é uma coisa, um quadro comum de acontecer principalmente em quem tem diabetes do tipo 1. Então acontece mais com criança, né, que diabético tipo 1 geralmente descobre na infância, no máximo na adolescência. Funciona mais ou menos da seguinte maneira: o nosso pâncreas produz insulina e essa insulina é utilizada para retirar a glicose da corrente sanguínea e mandar para dentro das células para produzir energia, né? Isso aí é o que acontece com todas as pessoas normais, todo mundo que está com o pâncreas funcionando direitinho, beleza. No caso do paciente diabético, igual o meu menino, a produção de insulina é muito baixa ou quase nula. Então, o corpo não consegue retirar a glicose do sangue para produzir energia. Aí, para as células não ficarem sem energia e o corpo parar de funcionar, o organismo usa a reserva de gordura para produzir energia. Por isso, inclusive, que é muito comum quem tem diabetes tipo 1 e não controla a doença, e não toma as devidas precauções, ser muito magrinho, porque a pessoa não tem insulina, a pessoa não está produzindo energia a partir da glicose e aí o corpo usa a reserva de gordura que tem, aí vira aqueles palitinhos, aí fica uma criança magrinha. Agora, o problema mesmo, o perigo mesmo disso é o qual? Porque durante esse processo aí de queima de gordura para produção de energia, o corpo gera substâncias chamadas cetonas. E tá aí o perigo. Por quê? Elas são ácidas. Então, elas tornam o pH do sangue mais ácido, elas modificam o pH do sangue. E, consequentemente, elas modificam a composição sanguínea, porque aí vai ter coisa que não vai conseguir ficar mais naquele ambiente ali, porque ficou ácido demais, vai modificar a estrutura, vai modificar a composição. Então, isso aí é um perigo, porque pode levar até a morte. Então, esse quadro de cetoacidose, muitas vezes, é o que leva um paciente diabético ao óbito. Se demora muito tempo para poder descobrir, diagnosticar e tratar a doença, né? Então tá, no meu caso, graças a Deus, Davi não teve isso. A gente descobriu rápido, ele não precisou ser internado. Então eu vou falar o que aconteceu para eu poder descobrir, já que não aconteceu nada assim muito terrível, muito grave, né? É o seguinte, o que eu notei de mudança no comportamento dele. Primeiro, meu menino não bebia água, nenhuma. Ele bebia pouquíssima água durante o dia, ele só bebia água quando eu bebia. E eu bebia pouca, então parte disso era culpa minha mesmo, né?
E aí do nada ele começou a beber água demais, ficou com uma sede maluca, bebia água o dia inteiro, acordava de madrugada, de noite me pedindo água. Aí no início eu achei até bom, né? Fui enganada, pensei, nó, ele tá começando a beber mais água, que bom. Aí depois eu comecei a estranhar aquele excesso de água, porque mudou o comportamento assim, da água pro vinho, né? Aí eu, gente, que coisa esquisita, esse menino tá bebendo muita água. A segunda coisa foi o quê? Eu já tava fazendo o desfraude dele diurno. Eu tava tirando a fralda dele já do dia. E ele tava, assim, bonitinho no processo, sabe? Aprendendo direitinho. Eu já pegava na minha mão, ia no banheiro, fazia xixi no vaso. Eu tava toda satisfeita. Aí, do nada, ele começou a não conseguir mais segurar o xixi. Começou a fazer um xixi atrás do outro na roupinha. Aí, foi a segunda coisa que eu fiquei, gente, mas que coisa esquisita. O menino tava evoluindo, né? Aprendendo. Aí, agora vai regredir e vai começar a fazer xixi de novo, errado. Aí eu pensei, não, tem alguma coisa errada com esse menino. Cheguei a comentar com mais de uma pessoa que eu achava que ele estava esquisito. Aí a gente resolveu, não, vamos então fazer uns exames para ver se tá tudo certo, se não é só viagem, né, da minha cabeça. Aí a gente fez primeiro aquele exame no dedinho, né, que fura o dedinho, pega uma gotinha de sangue para poder medir a glicemia capilar. E deu muito alta a glicose, né? A glicemia dele deu muito alta. Aí a gente pensou, não, vamos confirmar com o exame de sangue. Pode ser que ele ainda não seja diabético, né? A esperança é a última que morre. Aí pronto, a gente fez o exame de sangue e pimba, lá tava a Beth. Aí foi confirmado que ele era diabético e não tinha mais como eu negar que ele era diabético, né? Beleza. Então, a dica que eu posso dar é a seguinte, cada caso é um caso. O meu menino modificou esses dois comportamentos, mas é possível que uma criança diabética passe a comer demais, ter cansaço em excesso, perder muito peso sem um motivo aparente, exatamente porque está queimando aquela reserva de gordura, né? Pode ter problema de visão, ficar com a visão turva, aqueles machucadinhos também que a gente tem assim na pele, quem tem diabetes, custa a sarar. Tipo, a cicatrização é muito pior. Então, às vezes, a criança fica ali com um machucadinho 15 dias, que não sara, você acha que não é nada. E pode ser. Então, a minha dica, na verdade, é a seguinte. Fica de olho, observa e ninguém conhece melhor o seu filho do que você mesmo, do que você mesma. Então, se você notar alguma coisa muito diferente no comportamento dele, leva no médico, faz uns exames, não custa nada. Que aí, pelo menos, você tira a pulguinha de trás da orelha, né? Eu acho que é melhor fazer a mais do que fazer a menos, em alguns casos. Então, eu só queria responder essa pergunta mesmo. É só isso. Obrigada.